Boa noite. Graça e paz para a igreja, amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Talvez está friozinho, você está bem acomodado, para você não dormir. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 48. Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 48. Hoje é um dos dias, do pastor. Olha só que bênção. Os irmãos mandaram mensagem, teve uns que postaram na internet. Obrigado pelo carinho da igreja, o carinho de vocês. É muito bom pastorear vocês. Tem vezes que dá trabalho, mas é muito bom pastorear vocês. A gente não prestaria para outra coisa que não fosse pastorear vocês. E isso é muito bom para nós, termos sido chamados por Deus para isso. E também você, tem mais pastor escondido aí. Você pode ter certeza disso, daqui uns dias você vai estar comemorando o dia do pastor com a gente aí também. Amém? Você que está em casa, boa noite. Deus abençoe a sua vida. Deixe o Senhor falar ao seu coração. Deuteronômio 32, versículo 48. Podemos ler? Diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo: Sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto transgrediste contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Versículo 52. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Agora eu quero ler o capítulo 34, versículo 1, que diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Versículo 5: Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Feche os seus olhos em nome de Jesus, vamos orar. Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Deus, por estarmos na sua casa. Obrigado, Pai, por aqueles que ouvem a sua palavra na sua casa ou até mesmo pela rádio. Eu te dou graças por isso, porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Conforme, Deus, eu tenho costume de orar, nós poderíamos, Deus, estar em tantos outros lugares. Num domingo como esse, se fosse, Deus, há alguns anos atrás, alguns estariam em um bar, outros em uma boca de fumo, outros até mesmo numa festa mundana, num forró. Mas o Senhor, Deus, nos trouxe para este lugar e está dando a nós, Deus, a oportunidade de te servirmos e de ouvirmos a sua voz. Deus, a oração que faço é te agradecendo pela sua misericórdia, pelo seu favor, pela sua bondade, mas também, Deus, pedindo ao Senhor que possa falar conosco. Pai, nós viemos aqui não apenas por um compromisso, nós viemos aqui porque precisamos, Deus, urgentemente de ouvir a sua voz. E a minha oração, ó Deus, é que o Senhor possa falar conosco. Abre, Deus, o coração do teu povo que ouve essa mensagem e que em nome de Jesus, essa palavra, Deus, possa germinar, mudar a nossa história, transformar a nossa vida e nos aproximar do Senhor. Toma a minha vida, ó Deus, diante do Senhor, e que em nome de Jesus, as minhas emoções,
as minhas dificuldades não impeçam, Deus, que o Senhor fale neste lugar de uma forma especial. Toma a minha vida, toma o povo, Deus, que ouve essa palavra, e que em nome de Jesus nós possamos sair daqui edificados para a honra e a glória do teu nome, Jesus. Amém. Você pode se assentar, irmão. Irmãos, quando nós olhamos para Deuteronômio, capítulo 32, versículo 48, que nós lemos, nós vemos que esse é um capítulo que, se nós olharmos na ótica humana, é um capítulo triste, porque nós vemos Deus mantendo a sua palavra e dizendo não para um dos grandes homens da Bíblia, que talvez possa ter sido o maior homem do Velho Testamento, esse homem chamado Moisés. Deus diz não para Moisés. Se você ler um pouco da história de Moisés, se você ler um pouco o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver que Deus era amigo de Moisés. Deus falava com Moisés face a face. Teve um episódio que Moisés aprontou. Miriam e Arão, seus irmãos, vão chegar diante de Deus e questionar e apontar o erro de Moisés. E Deus vai responder para eles assim: deixa que com ele eu converso. Com profetas e com vocês, eu falo através de sonhos e de visões. Mas com Moisés, eu falo face a face. Então nós estamos falando de um homem que fala face a face com Deus. Estamos falando de um homem que tinha tanta intimidade com Deus, a ponto, conforme o Marcos Paulo pregou há uns dias aqui, de ver Deus passando na fenda de uma rocha. Então, Moisés não era qualquer um. Moisés era um grande homem de Deus. Mas entenda, mesmo sendo um grande homem de Deus, mesmo não sendo qualquer um, Deus ainda falou não para esse homem. Se Deus falou não para Moisés, imagina para mim e para você. Se Deus falou a verdade para Moisés, imagina para mim e para você. Esses dias Deus tem me chamado a tentar entender a vontade de Deus. Esses dias existe aquele texto que o vento sopra para onde quer, e todo aquele que é guiado pelo Espírito, assim também ele é. E Deus tem me falado: Everton, você precisa entender qual é a minha vontade. Você entendendo a minha vontade, vai ficar fácil de você desfrutar dela. O grande desafio que nós temos como igreja, como filhos de Deus, é entender a vontade de Deus. Só que a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. O desejo de Deus nem sempre é o nosso desejo. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos. E aí há um grande conflito. Aí nós precisamos de dobrar os nossos joelhos e nos adequarmos à voz de Deus. Por quê? Ontem foi dia dos namorados. E talvez você está solteiro. E eu sinto muito te informar que talvez você vai morrer solteiro. Que é isso, pastor? Mas se for a vontade de Deus, é bom, agradável e perfeito. Luciano e Tati estão no campo missionário, na Jocum. Talvez você nem lembra deles mais. E talvez Deus vai te levar para o campo missionário também. Que é isso, pastor? Deus me livre. Se for a vontade de Deus, é bom, agradável e perfeito. Eu sei que esta semana Deus pode te promover no trabalho. Deus pode aumentar o seu salário. E sabe o que é isso? Bom, agradável e perfeito. Mas sinto muito que essa semana você também pode ser mandado embora. Seu salário pode diminuir. E isso é bom, agradável e perfeito. Porque essa é
a vontade de Deus. E se tratando de vontade de Deus, eu e você precisamos nos adequar. Queiramos ou não queiramos, precisamos nos adequar à vontade de Deus. E para você entender melhor, mas não precisa de você abrir, essa história começa praticamente em Gênesis capítulo 12. Eu acredito que você conhece a história. Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. Vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia diz que Abraão foi. Abraão pegou suas coisas, pegou o seu sobrinho Ló, a sua casa e partiu. Para onde? Ele não sabia, mas ele sabia quem estava o chamando. Abraão ia para uma terra que ele conheceria ao longo da jornada. Ele não sabia onde era, mas ele sabia que quem estava chamando ele era o próprio Deus. E a Bíblia diz que num certo momento, em Gênesis capítulo 15, Deus chama Abraão e diz: Abraão, vem aqui fora para você entender, está vendo as estrelas do céu? Você pode contar elas? E ele vai dizer não, e Deus vai dizer para eles: assim vai ser a sua descendência. Abraão vai conversando com Deus, dizendo: eu não tenho filhos, só tenho o Damasceno, Eliezer na minha casa. E Deus fala para ele: eu vou fazer algo dentro de vocês, e vocês vão ser uma grande nação. Só que algo que me chama a atenção, do versículo 13 ao versículo 16, de Gênesis 15, é que essa promessa, ela não é apenas de ser uma grande nação. Nessa promessa, os descendentes de Abraão seriam peregrinos em terra alheia, ou seja, eles andariam e chegariam numa terra como estrangeiros, e lá eles seriam escravizados e afligidos por 400 anos, até que o cálice da ira de Deus contra os amorreus fosse cheio, e de lá eles sairiam com muitas e muitas riquezas. Irmãos, olhando para isso, eu entendo que Deus nunca é pego de surpresa. Antes de nós, igreja, chegarmos com o fubá, Deus já está com o angu pronto. Nós achamos que surpreendemos o Senhor, mas na verdade não. Ele é o dono da história, Ele é o dono de tudo. Abraão, quando sai, Deus já tinha projetado a história. Abraão, quando deixa a sua terra, a sua parentela, ele já está lá no futuro, controlando todas as coisas. Então essa promessa estava de pé. E Abraão, depois de um milagre, surge Isaac, mais um milagre, surge Jacó, e mais milagres, né? Jacó tem 12 filhos e uma filha, e um deles é José. Eu acredito que você conhece a história. José andava com uma túnica, odiado pelos seus irmãos, e José sonhava. Mas o que me chama a atenção, falei disso em Boa Família na sexta-feira, é que José não sonhava como nós imaginamos que ele sonhava. Tem muita gente que diz que José é sonhador, ou seja, José projeta, José imagina e as coisas acontecem. Mas eu olhando para José, eu entendo que José não era sonhador como talvez você pensa. José dormia e Deus falava com ele. E quando José está dormindo e Deus está falando com ele, os sonhos de José é a própria voz de Deus falando: José, o futuro vai ser assim, assim e assim. José, a minha vontade é isso, isso e isso. Então, em um dos seus sonhos, ele governaria sobre os seus irmãos. E eu entendo que nós não pegamos Deus de surpresa. Os seus irmãos tentam o mal contra José, mas Deus transforma esse mal em bem. Para quê? Para preservar um povo, para cumprir
essa promessa de Gênesis capítulo de número 15, versículo de número 13, porque a fome estava vindo sobre a terra, e através de quem que o povo de Israel seria poupado? Através da vida de José. E o povo de Israel vai para o Egito, lá eles são bem tratados, lá separa-se uma terra para que eles continuem a pastorear as suas ovelhas, e José governando, o Egito crescendo, as coisas acontecendo, mas chega um momento que José morre, e logo em seguida, o faraó que conhecia José, morre também. O que é que eu posso aprender com isso? Deus nunca vai querer que nós venhamos nos apoiar em pessoas. Deus sempre quis que o povo de Deus se apoiasse nele. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós somos aquele povo que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então eu posso entender que quando José morre, quando o faraó que conhecia José morre, o povo de Israel deixa de estar nas mãos de José e está nas mãos de Deus. Na ótica humana, eu vou falar muito sobre isso, o povo de Israel está perdendo com a morte de José. O povo de Israel está perdendo com a morte de faraó que conhecia José. Só que na ótica divina é parte do plano de Deus, para o nome de Deus ser glorificado. E a Bíblia diz que o jogo virou. Os israelitas eram bem tratados e passaram a ser maltratados. Os israelitas eram bem cuidados mesmo. Só que chega um momento que eles começam a ser escravizados. Eles se tornam uma ameaça aos olhos dos egípcios, porque os egípcios pensavam da seguinte forma: se tiver uma guerra e eles se aliarem com outros povos e nos atacarem, a gente vai perder. Então vamos escravizá-los, vamos dar trabalho para eles, vamos ocupá-los. Só que a Bíblia diz que quanto mais eles eram escravizados, mais eles cresciam e se multiplicavam. Então Deus olha para tudo isso e fala: eu vou me levantar, eu vou resolver a situação, eu vou cumprir aquilo que eu prometi para o meu servo Abraão. A Bíblia vai falar sobre as parteiras. Nós estamos em Êxodo 2, Marcos Paulo, o nome das parteiras, Sifrá e Puá. E olhando para essas parteiras, nós vemos que elas temiam ao Senhor. A ordem dos egípcios era: se esses filhos dos israelitas vierem homem, mata. Se vier menina, deixa nascer. Só que essas parteiras, temendo ao Senhor, faziam diferente e deixavam nascer todo mundo para a glória de Deus. E num desses nascimentos, nasce esse menino chamado Moisés. A sua mãe tenta guardar ele. A sua mãe tenta segurar ele dentro de casa, mas os egípcios, em meio a tanta perseguição, ela se sente obrigada a entregar esse filho nas mãos do Senhor. Na ótica humana, irresponsabilidade. Na ótica humana, desespero. Mas na ótica divina, projeto de Deus para a vida de Moisés. E a Bíblia diz que ela juntou um cestinho, betumou com junco, juntou aquilo e colocou no rio. A irmã de Moisés é igual as Miriams aqui da igreja, esperta, inteligente, simplesmente olhando o menino caminhando e chegando até que vem uma filha de Faraó, vê, se compadece daquela criança e pega. Miriam vai sugerir, dizer: por que você não pede uma das hebreias para cuidar dele? A filha de Faraó, que ideia excelente. A mãe de Moisés, Joquebede, começa a receber para cuidar do filho dela. Entenda isso, na ótica humana era irresponsabilidade, agora virou provisão divina. Então nós vemos que ela começa a cuidar e Moisés cresce. Esse menino cresce na casa de Faraó, só que ele era hebreu, ele era israelita.
E num certo episódio da sua vida, o que acontece? Ele vê um egípcio maltratando um israelita. Moisés fica irado, irmãos. Eu não sei o que aconteceu com Moisés, mas ele matou o egípcio e ainda enterrou ele na areia. Face a face com Deus, cheio da graça de Deus, mas humano, tá bom? Ele falha, ele erra, e Moisés acha que ninguém sabia. Moisés acha que ninguém tinha visto. No outro dia, daí uns dias, Moisés está discutindo com alguém, e o egípcio vai dizer assim: será que você vai fazer com a gente o que você fez com aquele egípcio há uns dias atrás? Moisés tinha pensado assim, mas ninguém sabia. Eu aprendo, faz, mas faz ciente que se alguém ver, você vai conseguir sustentar aquilo que você fez. Porque nós achamos que fazemos escondidos. Nós achamos que fazemos sem ninguém ver. Mas entenda, ainda que pessoas não vejam, de Deus não dá para esconder nada. E a Bíblia diz que Moisés tem que fugir. Na ótica humana, desespero, problema, luta, está tendo que fugir. Mas na ótica divina, provisão de Deus para a vida de Moisés. Aí Moisés vai para Midian. Lá ele conhece a sua esposa, se casa com Zípora, tem os seus filhos. E chega um momento que ele está pastoreando as ovelhas. Aí a gente já está em Êxodo 3, e tem o episódio da sarça ardente. Deus chega diante de Moisés e diz: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu vi tudo o que está acontecendo, Moisés, e eu desci para livrar o meu povo da opressão dos egípcios. E a Bíblia diz que Deus falou assim: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. E Deus chega diante de Moisés e fala: Moisés, diga a Faraó que eu estou libertando o meu povo. Moisés vai falar: Deus, quem é o Senhor? Como eu vou falar para Faraó? E Deus vai falar para ele assim: diga que o eu sou mandou. Irmãos, Deus é perfeito, Deus é grande, Deus é lindo. O nosso alfabeto é minúsculo comparado à grandeza desse Deus. Por mais que você seja eloquente nas suas palavras, eu acho que o nosso alfabeto é muito fraquinho para a gente poder adorar. Eu acho que a gente tem que falar santo 3 vezes, e se possível até mais, para poder dizer palavras que glorifiquem o nome desse Deus. Porque se o pastor Marcel falar eu sou, fica incompleto. Ele tem que completar e falar assim: eu sou pastor. Se o Mateus falar eu sou, o Mateus vai ter que falar assim: eu sou o locutor. O Paim vai falar: eu sou o baterista. Cada um que quiser falar aqui vai falar: eu sou pai, eu sou filho, eu sou tecladista, eu sou baixista, eu sou amigo. Só que ele é completo. Aleluia. Ele simplesmente é. Ele é aquilo que nós não temos a capacidade humana de imaginar. Ele é pai, ele é amigo, ele é consolador, ele é rei, ele é santo, ele é fiel, ele é poderoso, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é. E quando ele se apresenta a Moisés, estava tudo certo, só que Moisés vai falar assim: eu sou um homem de difícil fala, eu não sou eloquente. Numa ótica mais fácil de você entender, eu gaguejo nas palavras. Só que Deus fala com ele: você vai chamar o seu irmão Arão, e eu vou falar com você, e você vai falar com ele. E a Bíblia diz que Moisés seguiu. Acontece as 10 pragas, e a que eu quero frisar é Êxodo 12, a morte dos primogênitos. Fica naquele sai, não sai do Egito, vai, não vai. Na ótica humana, Faraó está endurecendo o coração. Na ótica humana, as coisas não estão dando certo. Mas na ótica divina, Deus está preparando a provisão para a libertação dos israelitas. E vem a primeira Páscoa,
O cordeiro, o sangue é afligido, apontando para Cristo, para a nova aliança. O anjo da morte passa e o povo do Egito manda o povo de Israel sumir de lá. E ainda deram riquezas, e aqui se cumpre a promessa feita em Gênesis 15, 13. Os 400 anos se passam e o povo sai rumo a uma terra que mana leite e mel. Irmãos, olhando para isso eu entendo um pouco da caminhada de Moisés. Ele deixa o Egito e agora ele está no deserto. Pensa num povo abençoado. Era o povo israelita no deserto. Eles já saem do Egito de cara com o mar vermelho. E Deus vai dizer: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E eles marcharam e o mar se abriu. Em um outro episódio, as águas amargas se transformaram em água doce. O povo com fome, Deus manda o maná. O povo enjoa do maná, Deus manda as codornizes. Se você olhar, era coluna de fogo, era nuvem de dia, e o povo de Israel sempre murmurando. O povo de Israel sempre reclamando. Deus fazendo e o povo de Israel dizendo: será que não tinha covas no Egito? Será que não tinha cemitério no Egito para a gente vir para cá e morrer no deserto? Eu fico imaginando a cabeça de Moisés. Chega num episódio, Moisés fica 40 dias no monte. Quando ele chega, Arão e companhia fazem um bezerro de ouro e estão adorando. Moisés fica nervoso, quebra as tábuas dos 10 mandamentos. Esse era o povo que Moisés pastoreava. Mas pensa num homem que, apesar das dificuldades, amava o seu povo. Apesar das dificuldades, ele cuidava desse povo. E foi exatamente esse povo que proporcionou para Moisés mais um momento triste. Eu peço que você abra Números, capítulo de número 20. Os irmãos estão aí, não estão? Números, capítulo 20. Eu costumo dizer que a Bíblia tem alguns momentos tristes. Aquele momento que Sansão ouve de Dalila da seguinte forma: aí vem os filisteus, e ele fala assim: eu vou me levantar. Só que a presença de Deus já não era mais com ele. Sabe aquele momento que Davi fala para Natã: tem que matar esse homem. E Natã fala para Davi: esse homem é você. Existem alguns momentos tristes da Bíblia, que a pessoa está bem, mas automaticamente acontece algo que traz uma verdade. E na ótica humana isso é triste, mas na ótica divina Deus continua no controle. Números 20, versículo 8, podemos ler? Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber a congregação e os seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos águas desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e se santificou neles. Irmãos, eu fico tentando entender esse episódio. Eu olhando para esse momento, o povo precisando de beber água, o povo com sede, reclamando, murmurando. Deus dá uma ordem para Moisés e para Arão: vocês vão falar a rocha, vocês vão dizer para a rocha, e ela vai jorrar água. A Bíblia diz que, pelo visto, Moisés se irou, e
deu 2 pancadas na rocha. Moisés deve ter ficado muito nervoso. E falou assim: é água que vocês querem? É água que vocês vão ter. E deu 2 pancadas, só que tem um problema, Marcos Paulo citou esses dias. Essa rocha apontava para Cristo. Irmãos, essa rocha podia apontar para qualquer um, eu, você, o pastor Marcel, mas cara, essa rocha apontava para Cristo. E Cristo não foi santificado como o provedor dessa água. E a Bíblia diz que Deus ficou revoltado com isso e disse para Moisés e para Arão: vocês não me santificaram, então vocês não vão entrar na terra que eu tenho preparado para os filhos de Israel. Irmãos, olhando para a ótica humana, talvez você sinta um pouquinho de dó de Moisés. Moisés lutou, Moisés carregou, Moisés tentou, mas Moisés falhou e Moisés não entrou. Entenda, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E se Moisés não entrou, foi porque o Senhor entendeu que tinha algo melhor preparado para ele, bom, agradável e perfeito. Pastor, mas Moisés queria entrar, eu sei, mas Deus não quis que Moisés entrasse. Existem coisas que você não precisa entender, existem coisas que nós precisamos de aceitar. E eu peço que você abra Deuteronômio capítulo 3. Moisés parece muito com a gente, irmãos, é muito sério isso. Deuteronômio capítulo 3, versículo de número 23. Podemos ler? Só um amém. Diz assim, Deuteronômio 3, 23. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo, olha só Moisés no versículo 24. Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as suas obras e segundo os seus grandes feitos, ou seja, exaltando quem é Deus. Versículo 25. Rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fale mais deste assunto. Sobe ao cume de Pisga, e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul, ao oriente, e vê com os seus olhos, porque não passarás deste Jordão. Manda, pois, a Josué e anima-o, fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que verás. Irmãos, Deus fala não. Sabe o que Moisés fez? Senhor, o Senhor já começou a mostrar a sua grandeza, o Senhor é forte, ninguém é como o Senhor. Eu quero conversar com o Senhor um assunto que está pendente. Deixa eu entrar, Deus. Deixa eu pisar nessa terra. Irmão, sabe qual foi a resposta de Deus? Nós não estamos acostumados com isso, né? Moisés, não é não. E vou te fazer um pedido. Não toca nesse assunto mais não. Irmãos, nós temos talvez uma ótica de Deus, que a gente vai clamar e Deus vai fazer. Nós temos um pensamento sobre Deus que nós vamos pedir e vamos receber. Só que eu quero que você entenda, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Oração nos aproxima de Deus. Oração não muda Deus, oração muda a gente. Se Deus quiser fazer, eu tenho certeza que Ele faz. E por isso eu e você devemos orar sem cessar. Eu e você devemos clamar e implorar, Senhor, faz. Senhor, eu sei que Tu podes, e a minha oração é essa, faz. Só que eu entendo que tem coisa que Deus não vai fazer.
Moisés está falando: Senhor, vamos resolver isso aí. Você tinha falado, você lembra, que eu não ia entrar, só que eu quero entrar. Só que Deus está falando: Moisés, nem toca no assunto, porque você não vai entrar. O que eu aprendo com isso? Eu e você temos que nos adequar à vontade de Deus. Existem milagres que Deus vai fazer, mas existem situações que Deus vai te adequar para você saber lidar com a situação até que Ele faça, ou até mesmo se Ele não fizer, você poder glorificar o nome dEle com a situação. Vocês estão entendendo que existem situações que Deus vai resolver para você, mas existem situações que Deus vai te preparar para você saber lidar. Talvez você veio aqui e entrou por essas portas pensando: o Deus de milagres vai fazer. Mas entenda, mais importante do que Ele fazer o milagre que você precisa, é Ele transformar o seu interior para você passar a eternidade com Ele. Tudo bem que você pode ter entrado aqui por causa de um problema familiar, por causa de um vício, por causa de uma luta, por causa de um problema, mas uma coisa eu sei: tudo isso é a oportunidade de você se achegar a Deus, conhecer Ele, passar a eternidade com Ele. Só que Ele faz milagre, tá? Mas primeiro tem que acontecer um milagre aqui dentro. Pastor, meu casamento está à beira de um desastre. Deus restaura casamento, e estou aqui para te dizer, a especialidade dele. Só que não adianta Ele só restaurar o seu casamento, porque senão você vai feliz e casado para o inferno. Ele tem que restaurar a sua vida, salvar você, e em seguida Ele pode muito bem restaurar o seu casamento. Pastor, eu estou afundado na dívida, o que eu faço? Serve a Jesus. Organiza as suas finanças. Começa a pagar pouquinho por pouquinho, e daqui uns dias, irmão, você está bem. Só que entenda, primeiro, salvação. Primeiro, ser alcançado por Deus. E estou aqui também para abrir os seus olhos, que Deus não dá tudo que a gente quer. Você que é pai, você sabe. Eu tenho observado aí. Tem filho que é pirracento, irmãos. Tem filho que o pai diz não, ele quase quebra a casa. Só que nem por isso o pai dá as coisas a ele, ainda que ele esperneie. Por quê? O pai sabe que existem coisas que não é para dar para o filho, que vai fazer mal para ele. E o pai sabe que dizer não para o filho é bom para ele. Nós temos pessoas aqui dentro que estudavam com descalço. Nós temos pessoas aqui dentro que andavam quilômetros para ir à escola. Morreu por causa disso. Eu conheço pessoas aqui que foram pobres e passaram fome, passaram muita necessidade. A pergunta é: morreu por causa disso? Isso é um sinal que Deus não te ama? Isso é um sinal que o seu pai e a sua mãe não te amam? Eu vejo pais fazendo hoje pelos filhos aquilo que os seus pais não fizeram por eles. Mas espera aí, você morreu? Na época difícil da Barra Longa, na época difícil dos Neves, morreu? Irmão, não morreu. Entenda, as coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer. Se Deus fizer, irmão, glória a Deus. Se Deus aumentar o seu salário essa semana, olha que bênção. Nós estamos em obra, vai aumentar o seu dízimo, aleluia. Só que presta atenção, você pode ser mandado embora, é sério isso. Quem recebe isso? Ninguém. E aí, eu entro no texto de Deuteronômio 31. Deus vai chamar Moisés e falar assim: Moisés, já que você está encerrando a carreira, está terminando tudo, eu vou levantar Josué, e assim como eu fui com você, eu vou ser com ele. Ele vai levar o meu povo à terra prometida. Eu preciso parar isso aqui para te ensinar. Você pode ser bom, mas não é insubstituível. Você pode ser bom, mas não é insubstituível. Pastor Marcelo é um excelente pastor, mas não é insubstituível. Você, o líder de célula, pode ser excelente, mas não é insubstituível. Por quê? Isso aqui é do Senhor. E nós precisamos entender que a obra é do Senhor.
Talvez você está na expectativa que eu vá na sua casa e alguma coisa aconteça. Entenda, Jesus precisa ir na sua casa, porque se Ele for, seja através de mim, seja através da vida do João Pedro, seja através da vida do Ferrucci, Ele faz. Você pode ser bom, mas você não vai durar para sempre. E eu vou falar de morte de novo, daqui a pouquinho. Você pode ser bom, mas não vai durar para sempre. A gente tem um engano de achar que a gente vai durar para sempre, irmão, não vai. Ensine pessoas, ame pessoas, aproveite as oportunidades, porque nós não vamos durar para sempre. Moisés era muito bom, mas tinha prazo de validade. Podem te amar e te admirar, mas o Salvador não é você. Irmão, o Salvador não é você. Daniel está sentado hoje assistindo o culto. Olha só que bênção. E o som está funcionando. Entenda, o Salvador não somos nós. Se eu não tivesse aqui pregando, tinha outro pregando, mas a palavra estava sendo pregada. Entenda que se você não fizer, não tem problema. Deus faz. Pastor, mas eu não vou fazer. Irmãos, fica tranquilo, Deus faz. Porque o Salvador não é o pastor Everton. Não, eu tenho convicção que quando o pastor Marcel pisar na minha casa, irmãos, a terra vai tremer e tudo vai acontecer, irmãos. Se Jesus chegar com ele, a terra vai tremer e vai acontecer tudo. Mas se Jesus não for com ele, não vai acontecer nada. Nós queremos que você entenda que a minha oração e a sua oração diante do Senhor são a mesma coisa. Esses dias a gente estava num lugar com um amigo afastado dos caminhos do Senhor. Eu gosto dessas coisas. Eu falei, começou a chover. Tinha 4 pessoas, eu falei para ele assim, ora para parar de chover. Ele falou assim, ora você. Como disser, pastor, Deus vai te ouvir. Eu falei, não, quero que você ora. E as pessoas que estavam perto começaram a rir. E ele falou assim, Deus, faz parar a chuva. E começou uns pingos mais grossos. As pessoas foram se retirando. Eu falei, que é isso? Você vai duvidar? Ele foi e falou assim, não, vamos chegando. Aí chegamos perto do pastor Marcel. Aí ele foi e olhou. Todo mundo foi para os lugares assim, ele olhou. E o céu foi se abrindo, se abrindo, se abrindo. E realmente parou de chover. Ele olhou e falou assim, Deus me ouviu. Irmãos, por que eu estou ilustrando isso aqui para você entender? Não é sobre quem nós somos, é sobre com quem nós estamos falando. E normalmente milagres vão ter propósitos. Domingo passado, sábado passado, eu vivi um milagre, irmãos. Que se vocês falarem, eu sou campeão mineiro de fute-mesa, nada que seja para a honra humana. Mas quem vê eu jogando, entende, o pastor joga direitinho, joga. Mas o nome de Deus foi glorificado através da minha vida. Teve um cara que falou assim, pastor, eu tive um monte de problema com crente. Minha família detesta crente. Mas eu fico olhando para as coisas que você fala, eu fico olhando para as coisas que você faz. Está surgindo dentro de mim um desejo de conhecer Deus. Sabe o que é isso? Irmãos, eu ganhei para falar que o pastor Everton é bom. Eu sei que eu não sou, irmãos, eu sei. Só que eu entendo assim, quando eles olham para mim, eles entendem assim, ele ganhou porque Deus é com ele. Entenda, você pode estar na pior situação da sua vida, com a vida toda errada, atribulado de pecado, mas você pode dobrar o seu joelho e falar, Deus, fala comigo. Deus muda a minha história. Deus me arranca do lugar que eu estou. Sabe por quê? Deus é especialista em salvar. Você está pensando porque Deus te salvou há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 5 anos atrás, que Ele parou de salvar? Mentira. Ele ainda liberta das drogas. Ele ainda liberta do álcool. Ele ainda faz o ser humano nascer de novo. Ele ainda restaura casamento. Igreja do Senhor, entenda, Ele ainda faz. Não, mas a igreja esfriou, a igreja parou de pregar. Ele ainda faz. Se você pregar, Ele faz. Mas se você não pregar, Ele faz também.
Igreja do Senhor, entenda, milagres são para glorificar o nome do Senhor. Se for para o nome de Deus ser glorificado, Ele vai fazer muita coisa na sua vida. Mas se não for, Ele não vai precisar fazer. Se Ele vai te enriquecer, que Ele te enriqueça para o nome de Deus ser glorificado. Mas se Ele vai te manter pobre, que seja para o nome dEle ser glorificado. E a Bíblia diz que assim como Ele foi com Josué, assim como Ele foi com Moisés, Ele foi com Josué. Assim como Ele é comigo, Ele pode ser com você. Assim como Ele é com o pastor Marcel, Ele pode ser com você. O Deus que salvou essa pessoa que está do seu lado, Ele pode salvar a sua vida. O Deus que restaurou casamentos aqui na Igreja Batista Reviver, Ele pode restaurar o seu. Aleluia. Irmãos, e aí nós chegamos em Deuteronômio 32, versículo 48. Moisés sobe no monte, vê a terra prometida e morre. Primeira pergunta para aplicar o texto: o que fez Moisés subir? Deus está falando para Moisés claramente: Moisés, sobe no monte, vê uma terra que você não vai entrar, e logo em seguida, depois que você viu, você vai morrer. Só que o que me chama a atenção é que Moisés subiu assim mesmo. Eu não sei se Moisés questionou, se ele não questionou, mas ele subiu. E eu vejo, sabe o que eu vejo na vida de Moisés aqui? Maturidade. Eu vejo Moisés conhecendo quem Deus é, e conhecendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se Deus falar para você plantar bananeira no meio da rua, se Deus falou, o nome dele vai ser glorificado. Não pode ser qualquer pensamento seu, não, tem que ser Deus. Senão amanhã tem gente plantando bananeira aí. Entenda, Moisés olhou para a vontade de Deus e falou: é isso que Ele está mandando? É isso que eu vou fazer. É isso que Ele está pedindo? É isso que eu vou fazer. É minha vontade ir no monte, ver a terra e morrer? Não. Mas se Ele mandou, eu vou fazer. Isso é maturidade, isso é entendimento. É fazer o que eu não quero, para fazer o que Ele quer. É para fazer aquilo que eu não estou com vontade, para que o nome dEle seja glorificado. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus, eu quero entrar na terra, mas já que você não quer, para mim está bom também. Isso é maturidade. Deus vai fazer? Pode fazer. Mas se Ele não fizer, nós devemos adorar Ele do mesmo jeito. Não venha adorar condicionado a louvores. Não venha cultuar condicionado à situação que você está vivendo. Venha entendendo que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. E a voz dEle é falada aqui e eu tenho que ouvir. A outra coisa, o panorama, a ótica humana versus a ótica divina. Irmãos, vamos olhar para esse texto na ótica humana. Deus chama esse homem, projeta para ele uma história, faz ele passar raiva com o povo. Pensa num povo atribulado, era o povo de Israel, para levar o povo para uma terra que mana leite e mel. E no meio do caminho esse homem desliza, e esse Deus bravo fala com ele assim: você só vai ver e morrer, você não vai entrar não. Irmãos, olhando na ótica humana dá até dó de Moisés, não dá? Só que entenda, na ótica divina, Deus guardou Moisés no parto, Deus guardou Moisés no rio, Deus guardou Moisés em Midian, Deus protegeu a vida de Moisés e levou ele até onde ele estava. Deus foi com ele diante de Faraó, Deus foi com ele em cada uma das pragas, Deus guardou ele na frente do Mar Vermelho, Deus guardou ele no meio do deserto, Deus protegeu ele em cada situação. Deus permitiu que ele falhasse em Meribá. E no final da vida de Moisés, Deus está permitindo que ele veja
a terra que os seus filhos vão herdar. Deus está dizendo, amigo, falando: Moisés, presta atenção, sua hora chegou, analisa as coisas aí, prepara e vem se encontrar comigo. E digo mais, Deus mostra para Moisés que galardão não se recebe na terra, galardão se recebe no céu. Eu tenho certeza que se alguém chegasse diante de Moisés e dissesse: Moisés, qual terra você quer? O céu ou a terra prometida da terra? Ele não ia hesitar em dizer: eu prefiro o céu. Entenda, às vezes eu e você estamos olhando demais na ótica humana. Deus me esqueceu, Deus me abandonou, eu estou no meio de um monte de problema, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, ninguém me ama. Mentira. Está respirando? Está ouvindo essa palavra? É motivo de sermos gratos ao Senhor, porque Ele está cuidando de nós. Igreja, entenda, se você olhar na ótica humana, toda luta que vier, você vai pensar que Satanás está prevalecendo. Mas olhando na ótica divina, cada luta que vem é a oportunidade de nós nos aproximarmos dele. Igreja, abra os seus olhos para entender. Jó conhecia Deus de um jeito antes da prova. Depois da prova começou a não apenas conhecer de ouvir falar, mas de andar com Ele. Eu e você não queremos dificuldades, irmão, a gente tem que morrer. Porque enquanto vivermos nesse corpo, nós vamos ter dificuldade. E graças às dificuldades, que as dificuldades nos fazem nos se dobrar diante do Senhor. Esse texto também nos faz entender que a nossa maior vitória não são as conquistas terrenas. A nossa maior vitória é o céu. Lucas 10, versículo 20, os discípulos de Jesus estão alegres, porque no nome de Jesus os demônios se submetem. Jesus vai dar aquela cortada e dizer: não se alegrem porque os demônios se submetem, alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Igreja do Senhor, abra os seus olhos para que no meio dessas dificuldades, o nome de Deus seja glorificado. No meio das suas perdas, o nome de Deus seja glorificado. E viva para encerrarmos com essa certeza: a morte é questão de tempo. Pastor, eu tenho medo da morte. Irmão, não tem problema, mas que ela vai vir, ela vai. Eu costumo dizer e brinco com isso, mas é sério: se vocês não chorarem por mim, eu vou chorar por vocês. E tudo indica que eu vou carregar o caixão. E agora voltando aqui a ficar sério, a morte é uma certeza. Está todo mundo aqui com a semana projetada, amém? Que eu vou fazer isso segunda, eu vou fazer isso terça, e que eu tenho que chegar no meu serviço amanhã e resolver isso, resolver aquilo. Irmão, começa a valorizar cada segundo. Porque cada segundo que passa, você está se aproximando da morte. Irmãos, fez aniversário, está se aproximando da morte. Passou mais um dia dos namorados, está se aproximando da morte. Veio mais um culto de domingo, está se aproximando da morte. E a morte é uma realidade. Aí talvez você vai falar: poxa vida, pastor, mas você está falando demais da morte. Hoje é dia do pastor, irmão. E eu não quero que vocês sejam pegos de surpresa. Você pode morrer. E a pergunta que vem sempre no meu coração, e é sério: onde que nós vamos abrir os nossos olhos? É só isso. Quando os nossos olhos se fecharem aqui na terra, irmãos, onde nós vamos abrir os nossos olhos? No céu ou no inferno? Pastor, mas eu era seu amigo. Irmão, isso não adianta nada. Pastor, eu era membro, dizimista, ofertante, obreiro na Igreja Batista Reviver. Irmãos, não adianta nada isso. O negócio é onde você vai abrir os seus olhos. Pastor, eu tenho umas pendências. Irmão, eu quero te pedir em nome de Jesus, é dia do pastor, faz isso. Resolve essas pendências.
Pastor, a minha vida de oração, a minha vida de devocional, eu não estou amando o Senhor. Irmão, começa a amar o Senhor de novo. Pastor, eu tive bem na caminhada e eu estou pecando, eu estou vivendo uma vida de pecado. Irmão, analisa isso hoje. Porque no seu enterro, a gente vai falar, e a gente vai pregar uma palavra encorajando os irmãos, mas você vai estar diante do Senhor, e por mais que nós prestemos homenagem, fizemos e acontecemos por você, por mais que a gente chore, não vai te tirar do local que você vai estar, e a morte vem quando a gente menos espera. Eu quero que você abra o seu entendimento. Nós não estamos aqui brincando de casinha, de pastor, de igreja. A gente não está brincando, é sério. A gente brinca, mas é sério. Olha para dentro de você e fala assim: Espírito Santo, o que é que eu preciso mudar? Espírito Santo, o que é que eu preciso melhorar? Eu sei que a gente vai criando vínculo, a gente brinca, a gente conversa, a gente distrai, mas irmão, cada um vai prestar conta de si mesmo. E o meu desejo é que a Igreja Batista Reviver venha morar no céu. O meu desejo é que você que ouve essa mensagem venha passar a eternidade com Cristo. Não adianta você falar assim: eu sou amigo do pastor Marcel, eu sou chegado do pastor Marcel falou de Deus para mim, e você não der uma resposta, porque a sua vida vai continuar a mesma, e se continuar do mesmo jeito, se nós não nascermos de novo, moraremos no inferno na eternidade. E agora eu quero que você se coloque de pé. Deus falou para Moisés assim: Moisés, não. Mas Moisés tinha algo preparado, Deus tinha algo preparado para Moisés. O céu. Preste atenção, nós vamos perder muita coisa na terra, mas há um céu para nós. Perde, mas perde mesmo. Diga não, renuncie, porque há um céu para nós. Coloque a mão no seu coração. Deus, nessa noite nós estamos aqui como igreja, Pai, orando, reconhecendo, Pai, que nós precisamos da sua misericórdia, nós precisamos, meu Pai, da sua bondade. A sua palavra, Deus, foi pregada, e a minha oração é que o teu Espírito Santo continue a falar. Deus, eu não quero colocar pressão em ninguém, eu não quero fazer ameaças para ninguém aqui hoje, só que eu reconheço, meu Pai, que essa palavra é verdade. E a minha oração, Deus, que cada irmão que está aqui comigo hoje seja alcançado pela presença do seu Espírito Santo. Pai, existem áreas que eu tenho que mudar, e a minha oração é que eu mude, mas os meus irmãos também precisam, e a minha oração é que o Senhor cuide deles. Pai, renova nossas forças espirituais. Os irmãos que estão cansados, os irmãos que estão sobrecarregados, sejam renovados pelo Senhor. Aqueles que entraram por esse lugar e ainda não te conhecem, que te conheçam. Aquele que ouve essa mensagem em casa, na rádio, onde for, que ainda não te conhece, que seja alcançado pela sua presença, e que o Senhor traga cura, que o Senhor traga libertação, que o Senhor traga salvação, e que nós venhamos compreender a sua vontade e andarmos nela, meu Pai, para a honra e a glória do teu nome, Jesus. Amém. E Deus abençoe a sua vida. E agora vai ter um mistério de uma homenagem aí. Amém, igreja? Boa noite. Todos nós sabemos que hoje é um dia especial, é o dia do pastor. E como nós temos aqui, né, os nossos pastores, que são pessoas especiais para nós, são um referencial de oração, de homens de Deus, e a gente não poderia deixar passar esse dia em branco sem antes prestar uma homenagem a esses pastores tão queridos. Eu posso falar com convicção, porque eu tenho vivido e tenho visto isso, que eles são referenciais de oração. Então, eu gostaria de convidar o pastor Everton e o pastor Marcel que ficassem num lugar assim, de destaque, para que toda a igreja, né, possam estar contemplando, né, os nossos pastores.
Amém? As crianças vão estar prestando uma homenagem, porque eles merecem. São pessoas especiais, são pessoas abençoadas e cheias de Deus. Amém? Aguenta firme, não desista, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora aonde elas têm seu fim. Eu só peço ao meu Senhor que entre bem na minha frente e abençoe tua vida e te faça tão feliz, agarrado em tua presença. Cure as suas feridas e te faça vencedor, e te dê a alegria de ver toda a tua casa derramada aos teus pés. Aguenta firme, não desista. Aguenta firme, não desista. Deus tá contando
Sua história é um exemplo para mim. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Se eu viver mais de 80 anos, quero ser como você, pastor. Sua casa testifica sobre quem você é. Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé. Os meus filhos vão saber que se eu hoje adoro a Deus, é por tudo que você me ensinou. Profeta tem dedicado a mim.
Amém, irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos abençoar a vida do nosso pastor. Na ótica humana ele está agradando a nós, né? O que tem que agradar é o Senhor, em nome de Jesus. Porque quando nossos pastores agradam ao Senhor, toda a igreja é abençoada, irmão. Porque a igreja é a cara do pastor, irmão. Nós temos que ser a cara dele, em nome de Jesus. Assim como ele nos ensina, assim nós vamos ser, irmão, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus Cristo. Vamos abençoar os nossos pastores, que eles sejam homens de Deus até o final dos últimos dias de vida, assim como foi com Moisés, será com eles, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus querido, Deus todo-poderoso, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a tua mão poderosa que os escolheu um dia, Pai, tão jovem, meu Deus e meu Pai, guarde eles até o final dos dias dele aqui na terra, meu Deus e meu Pai, não desviando, Pai, nem para a direita e nem para a esquerda, sempre olhando para o alvo, Pai, que é o Senhor Todo-Poderoso, Pai. Senhor, eu peço, Senhor, pela família, pela vida dele, pelos sonhos deles, meu Deus e meu Pai, que tudo possa ser realizado, meu Deus e meu Pai. Eu te peço, Pai, que todos compreendam a dificuldade, as lutas que ele passa, Senhor, e abençoe todos os dias da vida dele, meu Deus e meu Pai. Senhor, que o céu se abra, Pai, que ele seja guiado pelo teu Espírito Santo, Pai, que eles sejam, Pai, tomado de todo o poder, de toda a glória dos céus, meu Deus e meu Pai, e que ele possa, Pai, fazer a tua vontade aqui na terra, Pai, assim como é aí no céu. E eu te peço que o Senhor abençoe em nome de Jesus Cristo. Como nós dizemos, que Deus os abençoe, pastor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. A gente fica muito feliz, né, por cada mensagem, cada carinho, né, a dedicação que nós vemos nos irmãos em nos abençoar. Um simples post, uma simples mensagem fortalece demais a nossa caminhada, né? Hoje eu chamei a Natália lá no quarto, eu falei com ela assim: esse dia também é seu. Eu tenho certeza que esse dia é seu também. Mesmo que você não tenha o título de pastora, mas você, o meu ministério sem você não seria o mesmo. Então eu honro também a vida da minha esposa, né, a vida da Elisângela, que é a esposa do pastor Everton, que estão do nosso lado, que nos ajudam, que estão somando conosco. E nós temos uma igreja, irmãos, vou te falar de coração, como o pastor falou, dá trabalho, mas nós amamos vocês. E quando a gente ama, fica fácil. Amém? E eu tenho certeza que tudo que nós fazemos aqui é para glorificar o nome do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai nos dar essa cidade, em nome de Jesus. Se fosse para escolher um presente, eu escolheria esse. Mais e mais almas no altar do Senhor, se rendendo em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Que Deus possa retribuir o carinho de vocês em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: está encerrado, tenha uma semana abençoada. Muito obrigado, nós amamos vocês. Eita glória!